Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 15, nós lemos: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelote. Na agenda de Jesus, acontece o inesperado. Havia uma expectativa entre os discípulos de quem seria o próximo companheiro, aquele que participaria do ministério de Jesus, caminharia exatamente com os discípulos. Entre eles, haviam, conforme muitos de nós sabemos, pescadores, cobrador de impostos e vários outros com muitas atribuições na comunidade judaica de Israel. Até que Jesus chama alguém que, na expectativa dos discípulos, possivelmente, eles não imaginavam que Jesus iria chamar. Talvez na cabeça, na mente, no conceito deles, Jesus deveria chamar, quem sabe, alguém que fosse famoso, conhecido, alguém que tivesse projeção nacional em Israel, alguém que compôsse, talvez, a parte dos sacerdotes e sumos sacerdotes de Jerusalém. Quem sabe Jesus poderia ter ido à Grécia e escolhido o maior sábio da época que existia lá? Mas Jesus não faz isto. Jesus não vai nesta direção, ao contrário, ele vai chamar alguém para se tornar o 11º discípulo e futuro apóstolo, que no conceito geral jamais deveria ter sido chamado. Quem sabe, se nós estivéssemos juntos aos discípulos, a gente diria para Jesus: não chama este homem, ele é perigoso. Jesus chama Simão o Zelote. Simão era simpatizante, atuante da causa dos zelotes. Os zelotes eram uma seita judaica com viés libertário e nacionalista, que trouxe muitas dificuldades e ódio aos romanos. Muitos dos partidários faziam uso da força e da violência, incluindo crimes de homicídio, pois eles entendiam que os fins justificavam os meios. Alguns deles andavam armados com uma faca pontiaguda chamada em hebraico siika, e esta faca ou esta lâmina tinha aproximadamente entre 40 a 45 centímetros, que ficava por dentro da manga da roupa deles. E ali eles praticavam assassinatos pontuais. Os zelotes, sicários, eram a personificação do terror e medo entre os romanos. Todo zelote era um terrorista na perspectiva de uma autoridade romana ou de um simples soldado de Roma. Mas, segundo alguns historiadores, este Simão Zelote se converte a Cristo, foi transformado não apenas num discípulo, num apóstolo, mas num dos maiores pregadores que o Evangelho já conheceu. Simão Zelote, segundo a história do Evangelho nos mostra, que ele pregou na Pérsia, na região da Pérsia, onde muitos se converteram a Cristo. Quando nós vamos estudar a história dos mártires cristãos, Simão Zelote está entre eles. E a história diz que Simão Zelote, ou o Zelote, morreu crucificado conforme o seu mestre Jesus. Simão, ele foi esta escolha inesperada. Jesus chama alguém que jamais nenhum de nós chamaríamos, mas Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quem era Simão Zelote. Não importa o passado, o que importa é depois que se anda com Cristo, tudo se transforma. Por isto, ele foi essa escolha, o inesperado que foi parar na agenda de Jesus. Estava agendado naquele dia para que Jesus chamasse Simão e pudesse participar ele desse ministério. Talvez você seja este inesperado que está na agenda de Jesus para fazer a sua obra conforme Simão Zelote fez. Porque, queridos, na agenda de Jesus acontece o inesperado. Ó Deus, querido Pai, que a gente seja esse inesperado,
Mesmo quando ninguém acredita, ninguém dá nada por nós, o Senhor nos chama, nos agenda para fazer parte do teu reino, em nome de Jesus. Amém.